Vamos, né, que já começou, não é isso? Vamos nessa. Eu sou formado em design gráfico na Jorge Amado. Entrei na faculdade em 2002, saí em 2006. Sempre fui... Eu acho que desde que eu nasci que eu sabia que eu ia fazer alguma coisa na área de criatividade. No começo achei que era arquitetura, mas quando eu vi que a arquitetura tinha muita coisa de cálculo, eu corri léguas, porque nunca gostei dessa parte. E aí, na época, eu tive um padrasto que era artista plástico, e foi ele que me falou do curso, assim, tem design, que é um curso bem bacana e tal. Me deu a ementa do curso para ler, eu li, e fiquei amarradão, assim, no curso, falei, bom, acho que é isso. E aí, desde então, que eu falei, pô, tô 100% dentro da minha área, assim, eu gosto muito. Foi muito bacana porque as pessoas acham que design é desenho, né? Design é desenho, design é ilustrar, é fazer esse tipo de coisa. Mas não tem nada a ver, assim, design, inclusive design, eu acho que na tradução quer dizer conceito, né? Então, assim, foi muito bacana porque, tipo assim, transforma o que você acha que é uma coisa de desenhar, de conceber, assim, no sentido de ilustrado, na parte estética, mas na verdade é você fazer tudo aquilo de maneira inteligente, de maneira estratégica, de maneira conceitual, de maneira funcional. Então, pô, isso engrandeceu muito. Assim, na verdade, isso engrandeceu muito pra mim, porque eu olhei sempre a profissão como uma coisa que tinha que ser associada a questões estratégicas. Assim, tem gente que hoje é arte finalista de gráfica, formou comigo, mas é arte finalista de gráfica. Tem gente que trabalha comigo e, sei lá, trabalha em alguma coisa muito mais... É ilustrador de jornal, ou é cartunista, ou é alguma coisa do tipo. Não desmerecendo isso. Eu acho que o design tem campo para tudo. Assim, você consegue ser um diagramador muito bacana de livro, você consegue, sei lá, trabalhar com uma editora, você consegue fazer uma série de coisas. Mas para mim sempre foi muito associado à estratégia. E foi muito associado à parte pensante, à parte, o porquê das coisas e tudo isso. Eu digo que eu trabalho na área há 12 anos. Porque eu entrei na faculdade em 2002. E logo que eu entrei na faculdade eu consegui um estágio no setor de arte final da agência Engenho Novo Propaganda. Eu era do núcleo de arte final, eles chamam de estúdio. Que pô, Engenho Novo é propaganda e eu estou estudando design, tem essa coisa toda, essa mistura. Mas acabava que assim, por ser o primeiro estágio, pra mim foi muito bacana porque isso me botou dentro de um universo agência. Sabe, eu acho que o designer primeiro gosta de tudo que é moderno, gosta de tudo que é diferente, gosta de tudo que é assim, que é adiante. E quando eu entrei na Engenho Novo a primeira vez, os caras me botaram num Mac com a tela gigantesca, sabe? Era todo mundo naquele universo publicidade, todo mundo descolado, com as roupas diferentes, tatuado, não sei o quê, e cada computadorzão super mega potente. Então assim, pra mim aquilo ali eu já tava entrando no universo, sabe? Tipo assim, eu sei que tem outros formatos de design, eu sei que tem outros formatos de publicitário, mas pra mim, que sempre achei isso bacana, sempre achei isso diferenciado, foi muito bom ter entrado nesse universo como arte finalista. Então assim, pô, os caras faziam outdoor, faziam campanha, faziam várias coisas e chegavam as peças depois de pronta só pra gente finalizar. Então assim, aquilo ali também foi me dando intimidade com o processo de finalização em vários ambientes. Assim, então, pô, eu fui tendo intimidade com empresa de comunicação visual, porque eu sabia como é que finalizava para comunicação visual. Fui tendo intimidade com gráfica, com superfície, com papel, com tipo de tinta, se era offset, se era semic, se era Pantone. Então tudo isso foi me dando muito respaldo e muito entendimento. Bom, me tornei gestor criativo. Na verdade sempre fui de criatividade, sempre desenhei, sempre gostei da parte plástica e tal. E quando eu me formei, eu fui trabalhar em São Paulo. Eu morei 4 anos em São Paulo, trabalhei em grandes agências de design em São Paulo. E minha vontade era sempre ser criativo, assim, ser criador, ser o cara que mexe com Photoshop, com Illustrator, com InDesign, fazia parte braçal mesmo. E para ser braçal, para você poder desenvolver alguma coisa na parte braçal, estética, criativa e etc., você precisa ter muita referência. Então assim, eu sempre gostei, sempre pesquisei muita coisa de imagem. Então tipo, tive referência do mundo fashion, tive referência do mundo de decoração, tive referência de vários outros mundos. E daí, eu me vi num universo de referências que me deixava completamente à vontade para ser criativo e para fazer coisas relacionadas à criatividade. Depois de 4 anos lá,
eu já estava meio de saco cheio da vida em São Paulo, assim, a vida muito louca de trabalho exaustivo, sem muita qualidade de vida. E meu sócio, Vico, aqui em Salvador, sempre acompanhava meus trabalhos daqui, as coisas que eu fazia lá, ele acompanhava daqui. E ele falava, pô, velho, eu preciso de um diretor criativo como você, pô, eu preciso de um diretor criativo como você. Não tem gente aqui que nem você, não tem. E aí eu tive vontade de voltar e ele falou, bom, vamos voltar, volte. Eu ofereço uma parte do escritório para você, você assume a sociedade, mas você assume também a gestão criativa. E aí ele me teve como header criativo, e aí para montar time, para poder contratar gente e tal, e foi assim que rolou, assim, eu sempre gostei muito de ensinar a parte criativa, mas claro que tem que ter a parte de dom, tem que ter a parte que não se ensina, mas assim, sempre fui de dar boas referências, de ensinar alguns caminhos e às vezes assim até a parte técnica, de sentar no computador do lado de um estagiário, do lado de um criativo, de um designer júnior, de um designer pleno e dizer assim, ó, o caminho é esse, tem um atalho que é por aqui, tem um atalho que é por aqui, então foi assim que eu me tornei, vamos supor, diretor criativo de uma agência de design. Parece o mercado de Salvador é bem pequeno, né? Assim, apesar de a cidade se desenvolver muito, ter se desenvolvido muito, o mercado é bem pequeno. Então assim, eu acho que hoje em dia, não só em Salvador, como em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, basta você fazer um trabalho bacana, você atender bem o seu cliente, que vão sair por aí falando de você. Assim, acho que a gente tá junto desde 2009, a PEC existe desde 2009, não com o nome PEC. Logo que eu voltei de São Paulo, a gente tinha uma agência chamada Orgânica, depois a coisa desandou, a gente mudou os sócios, virou bandeira, pererê, ficou um tempo cada um num canto, e aí a gente fez a PEC, fez uma fusão para a PEC. Mas Vico é meu amigo há muito tempo, o Vico estudou arquitetura primeiro, depois estudou design, mas a gente já é amigo há mais de 10 anos, então assim, eu digo que a PEC existe há 10 anos, porque a PEC é a alma minha e de Vico. Assim, Vico faz toda a parte pensante, a parte estratégica, a parte atendimento, a parte novos negócios, e eu faço toda a parte criativa. Então assim, pô, a gente já bate essa bola há muito tempo. A parte de prospecção funciona da seguinte forma, a gente faz um bom trabalho, o cliente gosta, indica. O cliente gosta, indica. O cliente gosta, indica. Então assim, eu vou te dizer que 80% dos novos clientes da PEC são indicação. Os outros 20% é alguém que está precisando de um escritório de design, que vai pesquisar no Google escritório de design na Bahia e que entra no nosso site, que acha o nosso site bacana, que vê que nossos trabalhos são diferenciados e liga pra cá e diz, ó, achei vocês no Google, pererê, mas eu também sou amigo de fulano, que sou amigo de Beltrano, que conhece vocês fizeram a marca de não sei quem, vocês fizeram o trabalho de não sei quem. Então assim, apesar de às vezes o cliente vir sem indicação, ele acaba conhecendo um e outro, que é interessante. As principais dificuldades, principalmente pra mim, assim, não da empresa, mas pra mim, da parte criativa, é que equipe é uma coisa que é sempre dificuldade. Assim, é por isso que a gente tem um formato enxuto. Porque a gente cansou de montar a equipe e ficar insatisfeito com a equipe. Infelizmente, mão de obra, pelo menos a gente, no nosso mercado, a gente sente muito. A gente não sente uma galera a fim de trabalhar, sabe? A gente sente uma galera a fim de cumprir tabela, de bater o ponto e fazer aquilo e ir embora, sabe? Assim, a gente não vê uma galera vestir camisa. Tipo, em São Paulo a gente tinha nas agências, os times, a galera chegava para trabalhar 9 horas, tipo, meia-noite, 1 hora, os caras estavam querendo trabalho ainda, sabe? Os caras queriam aquilo para bagagem, os caras queriam fazer aquele job para botar no portfólio e dizer assim, porra, eu fiz parte disso. E aqui a gente não vê muito isso, a gente vê uma galera que quer bater o ponto, fazer aquilo ali, dar 6 horas e ir embora. Então assim, acho que a maior dificuldade de todas aqui é isso. E uma segunda maior dificuldade é que, aí assim, a PEC é uma agência que é bem versátil, a gente trabalha em diversas áreas. Então assim, é difícil você ser aqui especialista em alguma coisa. Você acaba tendo que ser especialista em um monte de coisa e é lógico que você não consegue ser tão especialista assim. Então, pô, hoje a gente faz muito bem identidade visual, mas a PEC não vive de identidade visual. Você disser assim, pô, vocês vivem de marca? Vocês fecham 10 marcas por mês? Não. Pô, vocês conseguem ser especialistas em site? Não. Então, assim, a gente acaba tendo um trabalho muito versátil porque o mercado não consegue, assim, o mercado não absorve a ponto de você ser específico. Em São Paulo a gente tem, em outros mercados a gente tem uma agência de design voltada para a embalagem. Os caras só fazem embalagem. Chega um job de identidade visual, pô, tenho aqui, sei lá, 100 mil para fazer marca. Não, a gente não quer, a gente não faz marca, a gente faz embalagem. Sacou? Ah, aí tem um especialista em marca. Pô, tenho aqui um job de site. Ah, a gente não faz site, a gente faz marca. Sabe? Em São Paulo você consegue segmentar mais. Aqui não. Aqui você tem que fazer de tudo um pouco.
E acho que é por isso que no mercado baiano as coisas se misturam, sabe? Você vê muita empresa de publicidade fazendo trabalho de design, você vê muita agência de design fazendo trabalho de publicitário. As coisas se misturam porque é o ganha-pão, é o que o mercado puxa e a gente tem que tocar de acordo com o que vai, sabe? É claro que se posicionando, é claro que se diferenciando, mas também se entregando um pouco ao mercado porque são demandas e precisam ser absorvidas, né? A criatividade aqui é desenvolvida 100% a partir do pedido do cliente. Assim, o cliente, sei lá, tem uma demanda online, ele chega aqui e precisa desenvolver um projeto online porque, sei lá, porque ele precisa se comunicar melhor com o cliente. De repente é um cliente que não tem loja física, que não tem vendedor na rua, é um cliente que simplesmente é passivo e ele precisa se comunicar melhor. Então, assim, todo o processo criativo aqui começa da demanda do mercado. O mercado bate aqui, ou o cliente bate aqui para algum projeto específico, e daí a gente senta, vê o que a gente tem de recurso para oferecer. Geralmente a gente oferece os melhores recursos e às vezes os melhores recursos acabam sendo mais caros. Então, muita coisa também acaba sendo pautada pelo orçamento. O cliente, sei lá, diz, eu tenho um X para gastar nisso, e aí o que você me oferece? E a gente fica sempre fazendo essa manobra de criatividade, não de criatividade, mas assim, de ferramenta e de diferencial que a gente pode oferecer ao cliente dentro daquele budget que ele tem para gastar no jogo. A criatividade em si não tem preço. O que tem preço é a hora homem na frente do computador. Então, assim, a gente, apesar de ser criativo, apesar de ter toda a magia da criatividade, do design, do diferencial, das ferramentas, tudo tem um tempo. Então, assim, eu consigo, sei lá, fazer uma marca em 3 horas, consigo. Mas eu consigo fazer uma em 30 também, sabe? E consigo fazer uma em 300. Então, assim, se eu tiver mais tempo, eu consigo estudar mais, eu consigo pesquisar mais, eu consigo arriscar mais e eu consigo apresentar uma coisa muito mais majestosa. Se eu não tiver muito tempo, eu vou lançar conforme a música. Então, assim, não é que a criatividade tenha um preço, mas a hora de trabalho na frente do computador tem um preço. Então, o cálculo de entrega é muito baseado nisso. E aí a gente faz o gol, e às vezes não tem muito feeling, e a gente faz uma coisa que é muito legal, que é o seguinte: a PEC tem um padrão de apresentação. Claro que para projetos maiores a gente não consegue fazer isso, mas a gente nunca dá um caminho só. Assim, eu conheço casos de negócios que chega para um cliente, por exemplo, para apresentar uma marca, e apresenta uma marca só. Porque ele estudou, porque ele embasou, porque ele acha que a solução é aquela. Mas e se o cliente não gostar? O cliente tem a opção de não gostar. Então a gente sempre faz isso. A gente faz, geralmente, a apresentação de identidade visual, que é nesse caso de marca, a gente apresenta 3 caminhos. Tem um caminho mais premium, que é isso aqui, que é uma coisa mais minimalista, aquela coisa menos é mais chique e tal. Tem um caminho mais comercial, que é mais colorido, mais assim, mais gritante e tal. Tem um caminho mais, sei lá, mais... vamos dizer, sem personalidade, mas ao mesmo tempo mais acessível, assim, que as pessoas assimilam mais rápido e tal. Então, assim, o processo criativo é bem variado, assim, bem misto, sabe? E a gente costuma dizer que o céu é o limite na hora do brainstorming, porque a gente pega a referência de tudo que é lugar, assim. Às vezes eu vou fazer, sei lá, uma campanha de uma empresa de cosmético e estou pesquisando alguma coisa de uma empresa de pneu, sabe? Que não tem nada a ver. Mas aquela, sei lá, aquela referência visual serviu para mim para alguma coisa, sabe? Ou então eu vou fazer alguma coisa de um artista e estou pegando a referência, sei lá, de alguma coisa de... sei lá, de um portal de pet shop, sabe? O brainstorming é extremamente visual e funcional. Então, assim, não tem limite, sabe? A gente mistura tudo e depois a gente faz uma triagem e bota cada coisa no seu devido caminho e dá certo. Posso garantir que dá certo. Apesar de, depois de tudo isso que eu falei, a gente não gosta de usar esse termo, mas a gente acaba sendo um escritório boutique. Por quê? A gente já teve muitos clientes e a gente foi filtrando, a gente foi filtrando, a gente foi filtrando. Por conta daquelas coisas que eu falei de funcionário, de equipe, etc., a gente resolveu ser enxuto. E sendo enxuto, a gente tem mais autonomia e uma folha de pagamento mais tranquila de se pagar. Então, assim, a gente consegue escolher mais. Então, como é que a PEC se posiciona? A PEC se posiciona tentando pegar o filé do mercado, tentando pegar os melhores clientes, os artistas mais renomados, sei lá, se for um escritório de advocacia, os maiores escritórios de advocacia, se for um restaurante, os melhores restaurantes. A gente se posiciona, não que a gente não queira o pequeno, mas a gente tenta fazer projetos sempre pegando o melhor do mercado
E toda vez que a gente julga que essa parte é a melhor, a gente tenta fazer coisas sensacionais. Porque aí a gente sempre faz trabalhos que acabam ganhando uma abrangência muito grande, e isso atinge muita gente, e assim, as pessoas veem a gente como um escritório diferenciado. Sabe? A gente fala, pô, não, a PEC é um escritório que você vê, pô, eles não têm 80 clientes, sabe? Mas eles têm 10, mas os 10 que eles fazem é muito bacana, sabe? Os trabalhos que eles fazem é muito bacana. E uma coisa que a gente faz também para se posicionar é sempre ter o site atualizado. Apesar de a gente vir aí numa entre-safra de 15 dias sem atualizar, pode pesquisar que as agências de design da Bahia, todas, ou quase todas, têm um portfólio desatualizado e muitas nem têm um portfólio no ar, tem página em construção. Então, assim, eu acho que pra gente que tem essa obrigação, aquela coisa, né, casa de ferreiro, espeto de pau, tem que ter, sabe? Às vezes fazer pra gente é mais difícil, mas tem que ter, tem que estar atualizado e tem que estar com projetos legais, porque isso conta muito. Eu acho que a PEC representa criatividade, acima de tudo. A PEC representa acolhimento, porque a gente se envolve com o cliente e a gente puxa aquilo como se fosse nosso, sabe? A gente tem clientes aqui que deram dinheiro pra gente há 5 anos atrás, hoje em dia já não dão, mas a gente se envolveu tanto que a gente quer sempre o bem daquela marca, a imagem daquela marca no mercado. Bom, a gente fez ano passado, começando ano passado, mentira, 2012, a gente fez uma camiseta chamada Gente Boa Se Atrai, que todo mundo conhece. Assim, na Bahia todo mundo conhece, fora da Bahia também todo mundo conhece. Isso ganhou uma repercussão muito grande porque as pessoas achavam que era simplesmente a Gente Boa Se Atrai e vamos nessa. Mas na verdade a estampa que a gente fez do Gente Boa Se Atrai foi para uma ação no dia de Iemanjá. A expressão Gente Boa Se Atrai é de um artista daqui chamado Peu Meu Rai, tem uma música dele chamada Gente Boa Se Atrai. E a gente fez a estampa para levar isso para a festa do Rio Vermelho, para a festa de Iemanjá. Só que o que as pessoas não sabem é que aquilo tinha um cunho social. A estampa do Gente Boa Se Atrai era para vender camiseta e com o dinheiro, uma parte continuar produzindo as camisetas e uma parte era para levar para a organização de Peu Meu Rai. Peu Meu Rai tem uma ONG que ajuda crianças, que faz instrumentos reaproveitando pneu, reaproveitando coisas da rua, e essa ONG precisava de grana para se sustentar. Então assim, a camiseta veio por causa disso. Depois a gente veio com a eco bag, veio com outras coisas, com a estampa Gente Boa Se Atrai. E isso ganhou uma repercussão absurda, assim, porque as pessoas achavam que era só Gente Boa Se Atrai, mas o que a gente fez foi criar essa estampa e essa camiseta para isso. E aí, como a gente viu que isso ganhou uma repercussão grande, entendeu? Pode ir. Quando a gente viu que tem uma repercussão grande, na verdade o que a gente fez foi o seguinte: a gente deixou de pensar só na estampa e pensou numa marca. A gente criou uma marca chamada Spire, que é uma grife de camisetas com cunho social. Então assim, depois do Gente Boa Se Atrai, a gente criou uma estampa chamada Dendê no Sangue, que também já vende, que não ganhou tanta repercussão como a Gente Boa Se Atrai, mas qual era a ideia? A Dendê no Sangue era pegar uma parte da verba e destinar para a Associação das Baianas de Acarajé, ou seja, para dar grana para essa galera, sabe? Para essa galera se sustentar, para essa galera levar a cultura, para essa galera pulverizar isso para o mundo. Então assim, acho que é uma coisa que uma solução aqui que você diz, né, de criatividade para o mercado, não só específico. Acho que foi isso, sabe? A gente pensou verde, sabe? A gente pensou social e deu muito certo. Até hoje a gente está com a Spire, está levando um projeto, agora estamos lançando um site e vai vir o e-commerce, tudo isso com essa ideia de ajudar ONGs e por aí vai.